e irmãs em Cristo, sou Paulo Cardoso, seu humilde missionário do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Neste dia abençoado, quero encorajá-los a permanecerem firmes em sua devoção a Cristo e em sua busca pela verdade espiritual. Nosso Senhor nos prometeu que estaria conosco em todos os momentos. E é por meio desta promessa que encontramos coragem para enfrentar os altos e baixos da vida. Em nome do Pai, Filho e do Espírito Santo. Amém. Continuamos nossa série com o episódio 6. Os passos iniciais da Igreja Católica, dos Apóstolos a Roma. Hoje, com o tema Os Concílios Ecumênicos e a Divisão do Cristianismo. Os concílios ecumênicos da Antiguidade foram reuniões de bispos nas quais se fixaram as normas e os costumes pelos quais a Igreja seria regida. Ecumênico é uma palavra de origem grego-latina que significa universal. Nos concílios ecumênicos decidiram-se questões relacionadas à fé e as posições discordantes foram condenadas como heresia. A forma de organizar esses concílios foi tomada da tradição grega, segundo a qual os representantes das cidades se reuniam para tratar de assuntos que afetavam o conjunto da sociedade. Em grego, essas reuniões de representantes das cidades eram chamadas sinodos, e em latim, concílio, de onde vem o nome para designar as reuniões de bispos. Desde o princípio, a Igreja tinha incorporado o modelo de organização do Império Romano. As populações, com categorias de cidadãos, tinham uma sede episcopal, e a importância dessa sede estava relacionada ao seu caráter político. O bispo com maior importância no Império foi o da capital romana, mas rivalizou com bispos de outras sedes da região oriental para conseguir o poder maior. Existiram diversos tipos de concílio. Dependendo do número de bispos convocados, houve concílios que afetaram uma ou várias províncias e outros, os ecumênicos, que se estenderam a toda a cristandade. Entre estes últimos destacaram-se o de Niceia, em 325, o de Constantinopla, em 381, o de Éfeso, em 431, e o de Calcedônia, em 451. O cristianismo na Idade Média. Durante a Idade Média, o cristianismo tornou-se a religião predominante na Europa, da Irlanda à Rússia e da Grécia à Península Ibérica. A mensagem cristã se impôs sobre outras religiões. Ao longo da Idade Média, foram se estabelecendo as crenças oficiais que deveriam ser aceitas por todos. E as autoridades religiosas, com o apoio das autoridades políticas, perseguiram os que se pusessem em dúvida esses pontos de vista. O cristianismo medieval, contudo, não era unitário. No Ocidente, o bispo de Roma
Papa era a autoridade máxima. No Oriente, vivia-se um cristianismo diferente e não reconhecia o Papa como o chefe único da Igreja cristã. Durante a Idade Média, produziu-se a separação entre os católicos, seguidores do Papa de Roma, e os ortodoxos do Oriente, que diziam seguir as formas mais antigas do cristianismo. Essas diferenças permanecem ainda hoje. O período medieval foi também o momento em que uma nova religião, o Islã, formou-se no Oriente e conquistou regiões da Ásia e da África, nas quais um grande número de cristãos mudou suas crenças. A Península Ibérica, conquistada pelos muçulmanos em 711, foi também uma região de enfrentamento, convivência e trocas entre essas religiões. Em 1492, completou-se a Reconquista, processo de expansão cristã que expulsou os muçulmanos do território ibérico. A Idade Média foi uma etapa fundamental na origem da cultura ocidental moderna, principalmente entre os séculos XI e XIV. Consolidou-se a cristandade, dirigida por grandes poderes como o imperador, reis e o papa, que em diversas ocasiões entraram em conflito por motivos políticos. Além disso, muitas das igrejas catedrais construídas neste período originam os estilos romântico e gótico, e é possível apreciá-las hoje em suas dimensões artísticas e religiosas. As universidades também se originaram neste período, a partir da agremiação de professores e alunos, que, com o tempo, implicou um avanço em todas as áreas do conhecimento. Ocorreram nessa época muitos fenômenos históricos, como as cruzadas organizadas pelos cristãos ocidentais, com o propósito de apoderarem-se de Jerusalém e da Palestina, o que deu lugar a conflitos que persistem ainda hoje. Essa época também foi marcada pela afirmação das ortodoxias religiosas que produziram em oposição às doutrinas consideradas heréticas, que representavam aspirações populares e também eruditas. Nesse período, foram criados os tribunais inquisitoriais paroquiais, estabelecidos para combater as doutrinas consideradas desviantes em relação ao catolicismo oficial. Assim, foram sendo consolidadas instituições que se mantêm até a atualidade. A divisão do cristianismo. A divisão entre católicos e ortodoxos cisma do Oriente, a divisão do Império Romano em duas partes. No século IV, marcou a história posterior do cristianismo. O Concílio de Calcedônia, 405, elevou Constantinopla à condição de sede episcopal mais importante do Oriente, equiparando-a com o poder à sede romana. Esse acordo não foi aceito pelo Papa Leão I em 440-461, e assim surgiu o primeiro conflito
entre igrejas do Ocidente e do Oriente, características do período medieval. Irmãos e irmãs em Cristo, agradeço a todos por me acompanharem neste episódio de número 6. Espero poder contar com vocês para os próximos vídeos. Em nome de Jesus, eu vos agradeço de coração e que todos tenham um excelente dia, abençoado por nosso Deus amoroso. Amém.